Boa tarde, meus queridos. Bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos hoje na sétima e oitava aula. Uma alegria ter vocês aqui nessa tarde. Nós mudamos o dia excepcionalmente para hoje, mas semana que vem a gente volta, tá? Para terça e quinta, porque nós tivemos que fazer uma alteração na gravação do culto e também, por conta do feriado, a gente teve que antecipar o expediente para ontem. Bom, nós vamos continuar, né, de onde nós paramos. Né, você que está com a apostila, nós vamos continuar da página 41 da apostila. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Mas antes, né, vamos fazer uma oração. Senhor, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse tempo de aprendizado, de mergulhar na palavra, desvende os nossos olhos, abra o nosso entendimento. Oramos por espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Confiamos na liderança do Senhor e na direção do Espírito Santo em nos guiar às verdades. Em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar com vocês a tela para a gente abrir o nosso slide. Então, nós estamos no sexto selo. Vou fazer só uma rápida revisão dos selos anteriores para você se situar. Vamos fazer aqui uma rápida revisão. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui, eu mostrei para vocês como é um livro daquela época, totalmente diferente, né, dos livros que nós temos. É um rolo e esses botõezinhos aqui que vocês estão vendo vermelhos são os selos. Então, quando a gente fala que o cordeiro abriu os selos, ele rompe esse lacre, e então, um por um, até chegar no sétimo e o livro ser aberto. Então, os 7 selos, o livro ainda não foi aberto. Então, quando a gente passeia pelos 7 selos, nós estamos nos preparando para a abertura do livro, que é com o 7º selo, tá bom? Então, vamos lá para frente agora. O primeiro selo é a agressividade. Sim, aqui nós temos as cores, né, dos cavalos: branco, preto, vermelho e verde amarelado. Aí nós temos, então, o primeiro selo, segundo a interpretação que nós estamos seguindo, seria a agressividade política do anticristo, sem armas, sem derramamento de sangue. Depois nós temos o segundo selo, que seria, a partir de aqui, derramamento de sangue, né, e o início da guerra mundial, né, o anticristo, então, ele se levanta contra a grande meretriz e ele, então, reivindica a adoração somente para ele. Depois nós vimos que o terceiro selo é consequência do primeiro e do segundo, sempre assim, sucessivamente. Os selos eles vão se intensificando e um é consequência do outro. O terceiro seria fome e crise econômica provenientes da guerra mundial, e o quarto selo, a morte de 1/4 da população mundial. Aí então nós vimos no quinto selo que os juízos são liberados através da oração. Os santos, eles entram em concordância com o Pai e, através da intercessão dos santos, os juízos são liberados. Então, nós temos, né, a visão, lá em Apocalipse, no capítulo 6, dos mártires. Né, nesse quinto selo, nós temos a visão dos mártires. E foi aqui que nós paramos na aula passada. Então, vamos pegar a partir do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra,
como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, nós temos aqui distúrbios cósmicos. Essa é uma linguagem que precisa ser entendida, né? Os fenômenos aqui que nós temos astronômicos, por exemplo, estrelas, diz aqui, as estrelas do céu, verso 13, caíram pela Terra. Né? Isso aqui provavelmente são asteroides, porque a Terra é muito menor do que uma estrela. Se uma estrela caísse na Terra, destruiria tudo. Então, essa é uma linguagem para ser entendida como estrelas cadentes, que seriam asteroides. Quando fala do Sol se tornando negro, né, ou um eclipse solar, ou a fumaça liberada durante a guerra, no selo anterior, né, nós temos a guerra nos selos anteriores, desculpem, a partir do 2. Então, talvez a fumaça que subiu, né, como foi, até eu citei, na guerra em 1991, quando os poços de petróleo foram incendiados no Kuwait, o dia se tornou noite, de tamanha fumaça preta que subiu. Então, pode ser isso aqui, pode ser um eclipse também. A Lua como sangue, é provável que seja um eclipse lunar, ou também a fumaça tornando, né, a Lua em cor de sangue. Então, nós temos aqui catástrofes, né, no céu, sinais no céu. Nós temos, no verso 14, dizendo: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, são fenômenos atmosféricos também, né, que vão acontecer. Alguns a gente já tem presenciado, né, há uns 4 ou 5 anos atrás, quando um meteorito caiu na Rússia, Chelyabinsk. Né? As vidraças das casas todas foram destruídas pelo impacto do barulho, né? Porque é algo supersônico, né? Então era uma bola de fogo. Isso daí é uma estrela cadente ou um meteoro. Então, o sexto selo, ele marca essas catástrofes e sinais nos céus, né? Eventos astronômicos e também eventos atmosféricos. Vamos seguir aqui. Então, temos aí um grande terremoto ou um transtorno geográfico mundial. Né? Em Ageu, fala que Deus iria abalar todas as coisas. Então, pode ser realmente um terremoto literal. E em Apocalipse, nós temos 7 vezes ocorrência de terremotos. Os terremotos são comuns, mas nós estamos vendo um aumento no número de terremotos de tempos para cá. E também um aumento na intensidade dos terremotos. Para você ter a ideia da intensidade, por exemplo, do terremoto que houve na Indonésia em 2004, que provocou o tsunami, aquele terremoto, e o do Japão em 2010, foram terremotos fortíssimos, mais de 9 graus na escala Richter. Tanto que provocou tsunamis enormes. Então, terremotos que acontecem tanto na Terra quanto no solo submarino, né, trazem consequências muito grandes. Todo monte e montanha será removido ao invés de destruído. Ninguém poderia se esconder nas montanhas se fossem destruídas. As montanhas continuam a existir. Lá na sétima taça ainda tem, né, as montanhas. Então, fala de um abalo que vai acontecer nos montes e nas montanhas. Então, aí eu falei um pouco sobre o escurecimento do Sol, não vou voltar novamente. Pode ser os efeitos de fumaça. Queda de estrelas também eu falei, né? Chuva de meteoros ou asteroides. A palavra aqui usada para estrelas é aster, de onde vem a palavra portuguesa asteroide.
né? Então, o asteroide não é uma estrela, mas é um corpo, né, celeste, é uma rocha que, ao entrar na atmosfera, ele se torna incandescente, ele entra numa velocidade muito alta, milhares de quilômetros por hora, e por onde passa deixa um rastro de luz, e se for muito próximo também, a onda supersônica, ela rompe, né, com vidros, ela quebra coisas por onde ela passa por conta do barulho do som. Aí também eu falei sobre o céu, né, se recolhendo como um rolo que se enrola, né? E aí então nós temos as pessoas, né, a partir do verso 15, nós temos as pessoas fugindo em pânico para salvar as suas vidas. Então elas correm, né, e elas se escondem, diz aqui, nas cavernas e nos penhascos dos montes, e eles pedem para que os montes caiam sobre eles. Então as pessoas elas começam a entender, né, que a ira de Deus, tanto que eles dizem, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então as pessoas começam a tomar consciência de que é Deus que está fazendo todas essas coisas acontecer. Aí então, vamos chegar no verso 17, que é o último versículo do capítulo 6. Tem uma pergunta aí, porque chegou o dia, desculpem, porque chegou o grande dia da ira deles, e a pergunta é, e quem é que pode suster-se? Em uma outra versão diz, e quem é que pode se manter de pé? Ou quem pode subsistir? Então, a gente viu que a estrutura, né, do Apocalipse é um livro que nós temos sessões cronológicas e, alternadamente, sessões parentéticas. Então, eu expliquei isso aulas atrás. As sessões parentéticas, elas explicam o que tinha acabado de acontecer. Então, nós temos aqui, né, eu queria pedir que todo mundo fechasse o áudio, né, de quem fosse entrando agora, tá? Porque eu não estou na tela principal para fechar o áudio, mas eu queria pedir que você mesmo pudesse fechar o seu áudio, tá bom? Eu não sei, deixa eu ver aqui. Acho que eu consegui. Então, as sessões parentéticas, né, elas respondem questionamentos, elas explicam. É como eu falei, o anjo ele narra o acontecimento, dá uma pausa e explica então o que acabou de acontecer. Então, nós temos aqui agora a sessão parentética no capítulo 7. Certo? Então, o capítulo 7 ele é uma sessão parentética explicativa. E o que é que essa sessão vai responder? A pergunta do último versículo do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Quem poderá ficar de pé? Certo? Então, nós temos aí a pergunta com relação à igreja. Né? O que vai acontecer com a igreja? Então, eu coloquei essa nota aqui adicional, não está na apostila, certo? Se você estiver seguindo a apostila, nós estamos agora na página 42, no ponto número 8, mas eu acrescentei aqui de um dos comentários, né, eu tirei essa nota adicional. Então, a repetição da mesma palavra. Então, em 6,17, quem poderá subsistir? E no verso 9 do capítulo 7, diz que havia uma grande multidão em pé diante do trono. Essa palavra em pé é a mesma palavra de subsistir. Então, é uma resposta, né? Nós estamos aí vendo no capítulo 7, verso 9, a resposta da pergunta: quem poderá ficar em pé diante de Deus? Então, o capítulo 7 vai responder essa pergunta, ok? Então, nós temos agora, vamos lá, capítulo 7, ele é bem discutido, tem pelo menos duas interpretações que eu vou mostrar a vocês. Tá? A interpretação que é seguida na apostila e uma outra interpretação de quem seria esses 144 mil. Então, vamos ler aqui. 7, de 1 a 8.
Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo, preste atenção nisso aqui, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos de Israel. Desculpem, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então nós temos aqui 12 tribos, de cada tribo 12.000, então nós temos 12 vezes 12, 12, e isso daqui é um símbolo de perfeição, certo? Nós temos aqui um número simbólico completo. Então nós estamos seguindo uma linha aqui de interpretação que diz que esses 144.000 são judeus messiânicos que foram selados. Quem são os judeus messiânicos? Seriam os judeus que creem em Cristo, que têm Jesus como Senhor e Salvador. Vocês sabem que a maioria dos judeus não aceitam Jesus, né, como Messias. Mas aqui nós temos judeus que creram em Cristo como Senhor e Salvador. Então aqui são judeus messiânicos. Então, essa primeira parte aqui do capítulo 7, ela está falando, né, de judeus messiânicos. E aí, então, temos a segunda parte do capítulo 7, que a gente vai ler já já. Então, queridos, primeira linha de interpretação é essa que nós estamos seguindo, literal, de que os 144.000 são judeus que creem em Jesus, e esses judeus messiânicos, eles receberão um sinal na fronte, eles serão selados, como diz aqui no verso 2. Um anjo que tinha o selo do Deus vivo. E aí no verso 3 diz, esse anjo falando com os outros 4 anjos que estão em pé, ele diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, segurem os juízos que virão com as trombetas e com as taças, até que os servos de Deus sejam selados. Então, a primeira linha de interpretação é que esse selo aqui é sobre os 144.000 judeus messiânicos. Então, é um número literal, tá certo? Agora, existe uma outra linha de interpretação de que esses 144.000, e aí eu coloquei agora uma nota adicional aqui, né, de um dos comentários, que é o de Osborne. Então ele diz: o propósito deste interlúdio, né, o capítulo 7 é um interlúdio ou uma seção parentética, é um parêntese que se abre. Então qual é o propósito dessa pausa? É apresentar o povo de Deus sendo selado antes do derramamento dos juízos e, então, no céu, adorando a Deus depois que o número dos mártires foi completado. Lembrando que no capítulo 6, versículo 11, né, voltando aqui, diz: até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, no capítulo 6, no 5º selo, já tem mártires aguardando, né, o julgamento de Deus, aguardando a justiça de Deus, mas diz que o número dos mártires tinha que ser completado. Então, esses mártires que completariam o número são pessoas que vão morrer durante a grande tribulação. Então, os santos são selados, segundo o Osborne, né? Aqui não é apenas judeus messiânicos, mas aqui seria todo o povo de Deus sendo selado
para, então, enfrentar a grande tribulação. Os santos são selados como propriedade de Deus e, então, estão imediatamente na cena do capítulo 7, no céu, regozijando-se nos frutos de seu serviço a Deus. E aí nós entramos, então vamos ler o 7, de 9 até o 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes, agora uma pergunta, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Interessante essa pergunta de um dos anciãos. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos. Segundo o que eu vou colocar é do LED, George LED, são 2 comentaristas. Então, eles dizem que aqui os 144 mil e a multidão diante do trono, que não podia se contar, é a igreja, a totalidade da igreja. Então, é um pouco diferente da interpretação que nós temos aqui na apostila. Certo? Na apostila, os 144 mil são judeus messiânicos, que foram selados, e a multidão, que não pode se contar, diante do trono, são os crentes que foram martirizados na grande tribulação. Certo? Então, deixa eu ler o comentário aqui do LED. João ouviu quantos eram os selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Uma referência posterior esclarece o porquê deste selo. Ao soar da 5ª trombeta, uma praga de gafanhotos assola a terra, mas esta praga não atinge a todos. Atinge somente os homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Não é fontes, não, aí. Faltou o R. Frontes. Então, lá no capítulo 9, verso 4, diz que a praga de gafanhotos demoníacos não atingiu os que tinham o selo de Deus. Pessoas que foram seladas não são atingidas na 5ª trombeta. Certo? Então, o LED, ele diz que há boas razões para crermos que os 144 mil João identifica como Israel espiritual. Certo? Por quê? Porque na lista aqui das tribos, né, não coincide com as listas de Gênesis, capítulo 49. Certo? Esse também é um comentário de LED. Inclusive, esses comentários estão na nossa pasta lá do Google Drive, que eu coloquei para vocês. Certo? Tem lá esses comentários que eu estou usando. Então, a lista de Apocalipse 7, ela é diferente da lista de Gênesis 49 e ela é diferente da lista de Ezequiel 48. Então, LED e Osborne, eles concordam que aqui seria a igreja. Tanto os 144 mil representando simbolicamente a totalidade da igreja e, então, a multidão que não podia se contar, né, diante do trono seria a igreja. Então, aqui as referências, certo? Eu não vou poder ler todas, mas em Gálatas 6,16,
Paulo chama a igreja de Israel. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo, ele chama a igreja de Israel espiritual, Israel de Deus. Agora, em Gálatas 3:29. E sois de Cristo, também, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quem é de Cristo também é descendente de Abraão. Nós somos descendentes espirituais de Abraão. Então, Led e Osborne são dois comentaristas muito respeitados, certo? Eu fiz questão de colocar aqui, justamente, você pode dizer assim, poxa, pastor, então a gente não tem certeza se os 144 mil são judeus messiânicos ou se é a igreja. O que é bom do Apocalipse, gente, é justamente isso, né? Porque não há uma coisa fechada. A gente precisa entender o Apocalipse, estudar o Apocalipse com uma mente aberta, ouvindo as visões, né, que existem do Apocalipse. Se você me perguntar, eu fico inclinado mais para essa interpretação de Led e de Osborne. Certo? Eu, Marcos, eu me inclino mais para entender os 144 mil como a totalidade da igreja. Certo? E aí tem os outros versículos que você pode ler. Romanos 4:11, né, diz que agora judeu é quem é no coração. Né? Deixa eu ler, que aí a gente pode embasar melhor o que esses comentaristas eles estão justificando. Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então, nós somos filhos de Abraão, mesmo não tendo sido circuncidados fisicamente. Romanos 2:28 diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E Filipenses 3:3, tudo isso eu estou lendo para explicar a vocês que essa interpretação, que os 144 mil, quando fala que é de Israel, pode ser se referindo à igreja. Diz assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, o Mike Bickle, que é o autor da apostila que nós estamos seguindo, ele interpreta literalmente, os 144 mil são judeus, literalmente, judeus messiânicos. Já esses dois comentaristas que eu coloquei, Led e Osborne, e também o comentário aqui da Bíblia Plenitude, né, quem fez o comentário da Bíblia Plenitude aqui, eu não sei o nome, depois eu posso olhar, mas o comentarista aqui, que é um pré-milenista clássico, ele também interpreta, né, os 144 mil como a totalidade da igreja. Olha o comentário que ele faz aqui. 144 mil simbolizam a perfeição. 1.000 era a divisão militar básica no acampamento de Israel. O resultado de 10 vezes 10 vezes 10. Um cubo perfeito, simbolizando a totalidade. Multiplicado por 144, ou 12 vezes 12, simbolizando o restante fiel do Antigo e do Novo Testamento, isto é, a igreja, incluindo os judeus e gentios que criam. Isso resulta no Israel espiritual completo. E aí ele cita Gálatas 6:16. Ele diz que é toda a igreja militante sobre a terra. Então, nós vamos ficar, na verdade, divididos nas duas interpretações, tá certo? O Mike Bickle, eu respeito demais, a interpretação dele é a que nós estamos seguindo, porque ele é literal, certo? Então, literalmente, 144 mil são judeus messiânicos. Eles vão aparecer novamente no capítulo 14, verso 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também ouvi a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos,
e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, quando eu leio Apocalipse 14, então eu também me inclino para essa interpretação de que esses cantores proféticos aqui, os 144.000, são judeus literalmente. Do remanescente de Israel, Deus separa 144.000 homens que não se contaminaram sexualmente, e eles serão cantores proféticos. Então, assim, a gente fica entre essas duas interpretações, tá bom? Vamos seguir adiante. Nós só temos mais alguns minutos, eu recebi já aqui o aviso, só temos 8 minutos. Os santos serão um modelo de vitória naqueles dias. Eles receberão um selo protetor antes que Deus venha ferir a terra, o mar ou as árvores. No Êxodo, Israel recebeu uma marca. Né? Israel foi selada lá no Êxodo, o sangue foi aspergido e então protegeu Israel da morte. Nós cremos que a igreja também será protegida sobrenaturalmente. É o que aqui está sendo chamado, olha, de princípio de Gósen. O que é o princípio de Gósen? É Deus protegendo o seu povo em meio às pragas. Então, Apocalipse 9, verso 4, olha o que diz. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, a quinta trombeta, os que não têm o selo de Deus é que serão atingidos, ou seja, os que têm o selo de Deus serão protegidos. Né? Se você ler aqui Êxodo 8, nós vamos ter o povo de Deus em meio às pragas sendo protegidos, tá? E Sofonias, eu achei muito bom esse versículo de Sofonias, porque fala da ira, do dia da ira do Senhor. Eu quero ler aqui para vocês. Sofonias, capítulo 2, verso 3, diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Então, Deus vai marcar os seus servos, Deus vai proteger os seus servos, e durante os juízos das trombetas, a igreja ela não será atingida. Então, esse selo a gente chama de princípio de Gósen, o povo de Deus sendo protegido durante o derramar, diante do soar das trombetas. Cristãos gentios permanecerão firmes sem vacilar diante da perseguição. Muitos santos também serão protegidos fisicamente. Olha aí de novo Apocalipse 9:4, Sofonias 2:3, e aí tem outros textos que eu não vou poder ler agora, mas vocês podem ler, porque eles estão na apostila. Antes da gente finalizar, eu tenho 5 minutinhos, então deixa eu mostrar para vocês aqui esse quadro aqui. Vejam, queridos, nós temos aqui Israel se tornando nação em 1948. Então, isso marca muito provavelmente o princípio das dores, que é essa fase aqui, ó, esse tempo aqui. Alguns dizem que foi quando, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel ele tomou Jerusalém de volta. Então, aqui nós temos o princípio das dores. Essa fase aqui toda é a que nós estamos agora, certo? Então, o que é que caracteriza esse princípio das dores? De acordo com Mateus 24, de 4-8. Falsos cristos, é um engano espiritual aumentando, guerras, conflito militar, conflitos étnicos, muita desordem civil, disputas econômicas, boicotes econômicos, fome, comida seca, pestilência. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora é característica do princípio das dores. Nós temos terremotos. Então, essa fase aqui chamada de... Deixa eu voltar aqui. Essa fase chamada de princípio das dores, ok?
Então, o princípio das dores termina com o quê? Com o anticristo surgindo. Quando o anticristo, com a sua diplomacia enganadora, surgir, ele vai fazer tratados de paz. Então, nós temos o início das crescentes dores de parto, que são os primeiros 3 anos e meio. Né? Aqui é um total de 7 anos, ó, 7 anos aqui, certo? E nós temos os primeiros 3 anos e meio como crescentes dores de parto. Então, o que é que nós temos aqui? Nesses primeiros 3 anos e meio, nós temos o anticristo, né, com a sua diplomacia enganadora, temos a confederação de 10 nações perversas, que é o império do anticristo, né, o império romano restaurado, o falso profeta vai se levantar, então nós vamos ter a trindade satânica. Quem é a trindade satânica? Satanás, como se imitando o pai, o anticristo imitando o filho e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Então, nós vamos ter aqui uma falsa paz, né, no Oriente Médio, a cidade de Babilônia, que vai ser reconstruída, e o templo que vai ser reconstruído. Então, isso marca o início aqui, ó, das crescentes dores de parto, os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Falsa paz, a gente viu isso, né, na semana passada, né, falsa paz, grande apostasia, muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas se desviando, se afastando do Senhor, mas também teremos a maior colheita de todos os tempos. Então, nós vamos vivenciar a maior colheita de almas nesse período aqui. Tá? Eu vou parar aqui, e aí, quando a gente voltar na próxima aula agora, daqui a 10 minutos, a gente, então, vai retomar desse ponto. Eu vou mostrar esse gráfico de novo e vou mostrar um próximo gráfico, tá bom? Deixa eu só ver aqui, tem alguém que perguntou, temos um minutinho ainda. Nesse caso, a pergunta já foi respondida, né, dos 144 mil. Eu não sei se teve mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Então, nós estamos agora aqui, olha, vejam, no meio da semana. Porque isso aqui é uma semana, a última semana de Daniel são esses 7 anos, tá bom? Cada dia da semana é um ano. Então, nós temos a 70ª semana de Daniel, que não se cumpriu ainda. Depois a gente vai ler lá em Daniel. Então, na metade da semana, o anticristo vai romper com Israel. Aqui, na metade da semana, que é isso aqui, ó. A abominação da desolação. O anticristo vai exigir adoração. Então, o primeiro selo ele é aberto aqui, na metade dos 7 anos. E então temos os selos aqui, ó. Olha a seta aqui seguindo até o 7º selo. Então, quando nós estamos no 6º ainda, né? A gente ainda vai para o 7º. Estamos aqui no 6º selo. Quando o 7º selo for aberto, nós temos então as trombetas sendo tocadas. Tá? Então, o 7º selo marca o início das trombetas. Então, vai terminar aqui o nosso tempo. Eu vou, quando voltar, daqui a 10 minutos, a gente vai falar sobre essa metade aqui dos 7 anos, que é quando as dores de parto elas crescem, elas aumentam e elas se tornam, então, fortes dores de parto, que é o que nós chamamos aqui, ó, de grande tribulação. A grande tribulação começa quando? Com a abertura